Só o fato da gente poder ter um espaço como esse para falar sobre saúde mental já é um caminho para melhorá-la. Então, poder falar sobre isso de maneira aberta, de maneira segura, de maneira tranquila, já é um caminho muito importante para a gente ter uma boa saúde mental. E aí, hoje eu vou falar um pouco, fazer uma introdução geral para vocês, né? Para a gente poder conversar um pouco sobre psicologia e religião, o que tem de igual, o que tem de diferente, qual que é a relação dessas duas áreas. Depois eu vou conversar um pouquinho com vocês, de uma maneira geral, como que a psicologia vê o ser humano, qual que é o trabalho do psicólogo, como que a psicologia entende o desenvolvimento emocional do ser humano. Essa parte vai ser de introdução e ela vai ser a base para tudo que a gente vai conversar no decorrer do retiro, seja hoje mesmo ou amanhã, nesse momento aqui de palestra, ou em conversas individuais ou em grupos menores. Essa parte da introdução vai servir como base para tudo que a gente for conversar. E aí depois eu vou falar um pouco sobre uma psicopatologia que atinge atualmente muitas pessoas na população, e na igreja, na população cristã não é diferente, que é ansiedade. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre ansiedade, falar algumas coisas técnicas, mas muito rápidas, porque acho que aqui a ideia não é aprender coisas técnicas, é a gente poder associar o que tem de estudos e eu poder compartilhar com vocês as semelhanças que eu vejo isso com o lado espiritual. Então acho que essa é a ideia que eu quero transmitir aqui para vocês. Amém. E amanhã a gente vai falar um pouco sobre depressão, que também é outra doença aí que tem atingido muitas pessoas, e a gente vai poder conversar um pouco sobre isso, tá bom? Bom, psicologia e religião, é muito desafiante poder falar de psicologia num retiro espiritual. Para mim é muito desafiante porque não é novidade para ninguém que durante toda a história existiu por muito tempo certos conflitos entre religião e psicologia. Elas se viam por muito tempo como inimigas. Por um lado, a psicologia olhava a religião como uma maneira de fugir dos problemas, né? Uma maneira de fugir dos problemas existenciais que todos estamos passando, problemas inerentes à condição do ser humano. Então tinha uma crítica muito forte da psicologia com a religião, como se fosse uma fuga dos problemas humanos. Por outro lado, a religião ela tinha uma crítica muito forte com a psicologia, no sentido de se a pessoa vai muito para o lado da psicologia, significa que ela não está mais tendo a fé puramente em Deus. Ela está precisando buscar homens para poder serem ajudadas. Então, durante muito tempo, no decorrer da história, teve esse conflito. Eu acredito que ainda tem muito forte, por isso que eu resolvi abrir a minha fala aqui falando um pouco disso. Então, durante muito tempo, teve esse conflito entre psicologia e religião. E quando eu digo religião, eu estou me referindo especialmente à religião cristã. Graças a Deus, nos últimos tempos, esses conflitos têm se dissipado, essa questão tem mudado, as pessoas têm, tanto de um lado quanto do outro, sido mais abertas para ouvir o que tanto o cristianismo quanto a psicologia têm a dizer. Por um lado, a religião, o cristianismo, começou a enxergar que, no sentido da psicologia, assim como quando, por exemplo, alguém quebra um braço e precisa buscar um especialista, no caso ortopedista, isso não significa ter menos fé em Deus. A religião começou a enxergar que isso também serve para a psicologia. Quando a questão é psíquica, é emocional, a especialidade que cuida disso é da área psi. Quando eu digo da área psi, é psicologia, psiquiatria, psicanálise. Então, a religião começou a ter um olhar mais delicado para essa questão da ciência, no caso, a psicológica. E a psicologia também, grande massa assim, no meio psicológico, começou a também ter mais respeito pela questão espiritual. Começou a entender a importância de cuidar do lado espiritual, a importância de ter uma espiritualidade bem vivida e o quanto que isso faz bem para a saúde mental. Então, nos últimos tempos, graças a Deus, essas duas áreas têm visto que mais do que inimigas, elas são complementares. Uma complementa a outra.
A verdade é que a gente é uma pessoa só, a gente não é dividido em caixinhas. O espiritual, o físico, o emocional. A gente é uma pessoa só, a gente é um corpo, a gente é uma alma, a gente tem uma mente. Então, é saudável que as coisas sejam inteiras, sejam integradas. E ter, tanto da psicologia quanto da religião, esse olhar de que ambas se complementam é muito bom para todos. E aí eu achei muito interessante, né, o tema do retiro. Quando o João me convidou, quando ele me ligou e falou que o tema do retiro era caminhos, eu não sei vocês, mas quando eu ouvi a primeira vez, de imediato a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Jesus dizendo: eu sou o caminho. Quando ele falou para mim: Rivaldo, o tema do retiro vai ser caminhos, foi automático, já veio. Eu sou o caminho. Então, para mim, eu quero deixar isso muito claro para vocês, que para mim, eu não tenho dúvida alguma de que Jesus é o caminho. Amém. Jesus é o caminho, e quer falem qualquer coisa a respeito disso, essa é a minha convicção e eu espero que também seja a convicção de vocês. Isso. Que Jesus é o caminho e todas as demais coisas boas que a gente pode receber no decorrer da vida, a fonte sempre vai ser Jesus, a fonte sempre vai ser Deus. Então eu não tenho problema algum como psicólogo, inclusive na minha profissão lá, com os meus colegas, enfim, discutindo certas coisas, para mim isso é muito tranquilo. Jesus é o caminho e ponto final. Só que o fato de eu crer, de eu ter a convicção de que Jesus é o caminho, não é um caminho, é o caminho, isso não significa, por exemplo, que quando eu começo a perceber algumas manchas no meu corpo, algumas manchas incomuns na minha pele, eu deva tão simplesmente orar e ficar esperando passar. Eu acredito que a atitude correta nesse sentido é eu confiar em Deus e buscar ajuda profissional, inclusive pedindo para Deus colocar um bom dermatologista para me atender, para me explicar o que está acontecendo comigo, para me indicar qual o melhor tratamento. Então, eu ter a certeza de que Jesus é o caminho não exclui o fato de eu buscar ajuda profissional para diversas coisas que eu vou passar no decorrer da vida, e com a psicologia não é diferente. Porque apesar de Jesus ser o caminho, a gente sabe, nós aqui sabemos muito bem que Deus gosta de usar pessoas, inclusive os psicólogos. Tá bom? E aí tem uma escritura, ainda bem que eu decorei, é Tiago 1,17. Tiago 1,17, se eu não me engano, está na NVI, que lá fala: toda boa dádiva vem de Deus. Acredito que muitos conheçam essa escritura, mas é Tiago 1,17, tem um trecho dessa escritura que diz: toda boa dádiva vem de Deus. Então, se o psicólogo, independente dele ser cristão ou não, se ele faz um bom trabalho, se no seu trabalho ele ajuda as pessoas a lidarem com seus problemas, a serem pessoas melhores e mais felizes, eu tenho plena convicção de que esse psicólogo é uma bênção, de que ele é usado por Deus no seu trabalho, independente da religião dele. Então, o bom psicólogo, ele independe da religião. Eu entendo que para nós cristãos, a gente se sente muito mais confortável quando vai fazer uma psicoterapia e sabe que o psicólogo que vai nos atender também é cristão e partilha da mesma fé que a gente tem. Porém, se o psicólogo é um bom profissional, a religião dele não vai importar no tratamento. O que vai importar é a sua religião, e ele vai olhar com respeito e vai tentar entender a sua crença. Ok? Então, eu queria falar um pouco disso para que, caso ainda tenha algum tipo de resistência, alguma pessoa ainda tenha esse conflito que eu falei, de psicologia, religião, eu não sei aqui, mas lá em São Paulo tem muitas pessoas que ainda têm esse conflito. Se ainda existem pessoas aqui, a ideia de começar falando disso é para que... eu espero que esse conflito diminua e a gente pode conversar de maneira mais particular, caso vocês queiram, ok? E aí, vou fazer uma introdução geral, e essa introdução ela é a base de tudo que eu vou falar aqui a respeito não só de ansiedade e depressão, mas do que a gente for conversar a respeito de qualquer questão emocional. É importante, para quem não sabe ainda, que na psicologia existem diversas teorias para poder explicar a mente e o comportamento humano. Não existe apenas uma linha de raciocínio para explicar como que se desenvolve o amadurecimento emocional do ser humano. Existem diversas teorias. Então, pode ser que o que eu fale aqui, e por acaso em alguma outra ocasião venha um outro psicólogo falar aqui, pode ser que ele foque em outras coisas, diferentes das que eu vou focar.
Então, na psicologia, existem diversas teorias. As mais conhecidas é psicanálise, cognitivo-comportamental, psicodrama, a linha humanista. Uma não está mais certa do que a outra. O que conta é qual que o profissional se identifica mais, qual que ele vê que é mais completa para ele. No meu caso, durante o tempo que eu estudei, estou estudando, a que eu mais me identifico é a psicanálise. E dentro da própria psicanálise existem vários teóricos que desenvolvem linhas de raciocínios um pouco diferentes. A que eu mais me identifiquei é de um teórico, que ele é psicanalista e pediatra, chamado Winnicott. Então, a partir de agora, praticamente tudo que eu for falar é de acordo com o que eu estudo a partir da teoria desse estudioso do comportamento humano, chamado Winnicott. O Winnicott ele desenvolveu uma teoria que chama Teoria do Amadurecimento Emocional. Então, de acordo com seus estudos, como pediatra, ele pôde observar muito os primeiros meses e anos de vida de muitas crianças. Ele observava a relação dessa criança com seus cuidadores, especialmente com suas mães. Então, ele desenvolveu a teoria toda com base no que ele via. Não era uma coisa que ele, eu imagino que o ser humano é assim, e começa a especular diversas coisas. Ele observava e começou a construir a sua teoria a partir disso. E de acordo com seus estudos, ele entende que todo ser humano nasce com uma tendência ao amadurecimento. Quando eu digo amadurecimento, eu quero dizer saúde. Toda vez que eu citar imaturidade e amadurecimento aqui, eu estou falando de saúde emocional ou doença emocional. Então, ele entende que todo ser humano nasce com uma tendência inata para a saúde, para o crescimento, para o desenvolvimento. Então, todos nós nascemos com essa tendência. Só que para essa tendência se concretizar e virar realidade, ela precisa de um ambiente facilitador. Ou seja, toda criança nasce com aquela tendência dentro dela, com aquele impulso para o crescimento, para o desenvolvimento. Porém, se não tiver um ambiente que proporcione as condições adequadas, essa criança ela vai ter problemas, vai ter marcas, e aí essas marcas são o que a gente vê hoje na adolescência ou na fase adulta, enfim, pessoas com diversas questões emocionais. Então, as falhas na provisão ambiental, as falhas no que o ambiente vai oferecer a essa criança, pelo fato de, quando eu digo ambiente, são pessoas, especialmente quem cuida daquela criança. Então, se houver falhas em se adequar às necessidades dessa criança e oferecer para essa criança o que ela precisa, essa criança ela vai continuar crescendo, vai continuar se desenvolvendo fisicamente, porque se a pessoa der alimentação para a criança, cuidado físico especialmente, o corpo dela continua se desenvolvendo. Porém, se tiver falhas no relacionamento humano dessa mãe com essa criança vai crescer fisicamente, mas ela vai crescer com questões emocionais. Pode ser, a maioria das vezes acontece de no decorrer da vida, seja na própria infância ou já na fase adulta, a pessoa ela encontra alguns relacionamentos que oferecem para ela aquilo que ela acabou não recebendo lá na infância, de quem cuidava dela. Teoricamente, a maioria das vezes, essa pessoa que cuidava, no caso, é a mãe. Então, se essa criança teve um cuidado inadequado na infância e ela cresceu com algumas marcas, a maioria das vezes a gente encontra pessoas no decorrer da nossa vida que acabam nos oferecendo coisas que suprem aquela carência do que a gente não recebeu. E aí é um primeiro ponto que eu queria destacar para vocês, que é a importância dos relacionamentos. É nos relacionamentos que as coisas acontecem. Os relacionamentos, eles podem... quando nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor, especialmente com as pessoas mais íntimas, a gente pode ser pessoas que vão favorecer a cura de outro ou vai para o outro lado, que é favorecer um adoecimento. Então, vocês já devem ter exemplos de pessoas que passaram na vida de vocês e o quanto vocês se sentiram mais transformadas e amadurecidas após aquela amizade, após aquele relacionamento, a parceria com o marido, com a esposa. Então, a maioria das pessoas no decorrer da vida encontram pessoas que naquela relação acabam proporcionando condições para que ela
continue seu desenvolvimento emocional mesmo tendo ocorrido falhas na infância. Então, os relacionamentos eles são primordiais e são nos relacionamentos que as coisas acontecem. E os primeiros relacionamentos que cada criança tem são a base para o restante da vida dela emocional, são a base para como vai ser construída a personalidade dela. Então, nesse sentido, eu quero destacar a importância da família, a importância do papel da família, porque cada criança nasce num seio familiar, tem alguém que vai cuidar dela. E quando eu digo família, não estou me referindo apenas à família biológica, mas pessoas que vão cuidar daquela criança. Então, esses primeiros relacionamentos que são estabelecidos com aquela criança são primordiais para como que essa criança vai se desenvolver no decorrer da vida. Se ela vai lidar com as coisas da vida de forma saudável ou de forma doentia. Então, é importante destacar o quanto que a família tem um papel imprescindível naqueles novos integrantes que chegam, né? Ou seja, os filhos, as pessoas que acabaram de nascer, os bebês, o quanto que ter um ambiente familiar saudável e quanto que cuidar daquela criança, que cuidar das necessidades daquela criança é primordial. Muitas vezes, talvez para as mães, para os pais, eles acham que uma criança que acabou de nascer, tem 1 semana, 2 semanas de vida, não importa muito o tipo de interação que você vai ter com a criança. O que importa é você dar leite, trocar a fralda, mas não. Se por acaso você colocar uma criança para receber esses cuidados de uma mãe que está conectada àquela criança, ou seja, quando vai trocar a fralda, interage com a criança, quando está amamentando, a criança, o bebê fica olhando, encarando a mãe está ali conectada com aquela criança. Então, se esses cuidados são oferecidos por um ser humano e comparar com outro tipo de cuidado, por exemplo, por algum robô, porque existem robôs que fazem as mesmas funções físicas que o ser humano. Só que se essa criança for cuidada por um robô, for trocada a sua fralda por um robô, for dado banho nela por um robô, for receber leite na mamadeira por um robô, e essa outra criança que recebeu todos esses mesmos cuidados, só que por alguém que interage com ela, que já olha para ela como uma pessoa, vocês acham que essa criança vai se desenvolver emocionalmente igual essa daqui? Então, de consenso, o quanto que é importante ter essa troca afetiva, essa conexão de ser humano para ser humano. De ser humano para ser humano. E a criança ela não necessita apenas desses cuidados físicos de maneira robótica ou mecânica. Se ela for cuidada de maneira mecânica, essa criança ela provavelmente vai ter problemas no decorrer da vida dela, problemas emocionais. Vai ter falhas, ela tem carências que não foram supridas naquele período da infância. E aí essas falhas, como eu falei, a criança ela vai receber alimento, ela vai receber cuidados físicos e o corpo dela vai crescer. Ela vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto. Porém, se ela não recebeu esse cuidado, essa troca, essa interação amorosa de alguém para com ela, emocionalmente ela vai ser como um bebê. E por aí está cheio de bebês em corpos de adultos. Tem muita gente que quando você se aproxima para conhecer um pouquinho mais, para poder interagir um pouquinho mais, vai se revelar ali uma pessoa frágil como um bebê, só que dentro de um corpo de adulto, porque recebeu alimentação, recebeu cuidados físicos, mas que dentro, emocionalmente, elas são como bebês. Então, as falhas, elas acabam acontecendo isso. Na psicopatologia, quando eu digo psicopatologia, patologia é doença e psico é mental, então nas doenças mentais, nada mais é do que essa criança e esse bebê se manifestando, só que num corpo crescido. É esse bebê, essa criança interna que todos nós temos, pedindo socorro, pedindo, olha, cuida de mim agora, ainda tem um cuidado que eu não recebi, então cuida de mim. Então, as pessoas que vocês convivem, que apresentam certas dificuldades, certas questões emocionais, se elas apresentam na relação com você, é porque em algum nível que ela talvez nem perceba, ela sente esperança de ser ajudada. Se ela não tivesse essa esperança de ser ajudada, ela não ia se mostrar como está lá dentro. Então, sinta-se privilegiado se você tem muitas pessoas ao seu redor que na relação contigo mostram muitos problemas.
é porque certamente elas têm uma esperança, em algum sentido, de serem olhadas. Elas estão pedindo, olhem para mim agora da forma adequada, cuidem de mim da maneira que eu preciso ser cuidado. Então, acho que quem aqui já é mãe, já é pai, ou pensa em ter filhos, talvez esteja se perguntando, poxa, mas a infância então tem toda essa importância, a maneira que eu vou cuidar, ou que eu cuido do meu filho, tem essa importância toda? Tem. A infância, a maneira como se relacionaram conosco nos nossos primeiros meses e anos de vida, determinam como a gente é hoje. A gente é reflexo do que a gente passou, seja coisas boas ou coisas ruins. Então, a receita, entre aspas, para uma boa criação dos filhos, pensando até numa maneira preventiva, para que esse filho se desenvolva não só fisicamente, mas emocionalmente, seja também uma pessoa amadurecida, a receita é a mais simples de todas e a mais complexa, que é amar. É amar, e amor se traduz em cuidados. Amor se traduz em cuidados. Não tem como você dizer que ama alguém se você não cuida daquela pessoa.